Olá, amigos, companheiros, companheiras, para todos nós, mais uma vez, Elucidações Espíritas, que entrevista dirigentes, escritores e expositores espíritas. Hoje nós vamos até a cidade de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, cidade BH, né? Nós vamos conversar, vamos receber hoje uma pessoa estudiosa, escritor espírita, Carlos Braga Costa. E o tema também é muito bom, hein? O tema é excelente. Mas antes nós queremos pedir a Deus, a Jesus, os benfeitores espirituais, para estar ao nosso lado, ao lado de você, que nos acompanha em seu lar, você internauta, todas as pessoas possam ver as bênçãos espirituais nesse momento, que esteja sintonizado, participando do programa Elucidações Espíritas. O tema de hoje é a tragédia de Chapecó, né? Daquele clube de futebol chapecoense. Nós vamos estar abordando esse tema na linguagem espírita, ouvindo esse expositor, esse escritor espírita, o que ele pode estar passando para nós, uma orientação dentro da visão espírita daquele fato que ocorreu, dessa tragédia que todo brasileiro, todos nós, o mundo inteiro está sensibilizado com esse fato ocorrido, né? Esse tema realmente é o tema do momento, das pessoas estar perguntando por que houve, por que daquele desastre, o motivo, qual seria a aprovação dos familiares e das pessoas que partiram para o plano espiritual. Então, esse é o tema de hoje, né? E antes, nós queremos pedir a você, internauta, a você que nos acompanha em seu lar, para você ser um colaborador da Clínica Jesus de Nazaré, uma entidade que atende portadores de transtornos mentais e pessoas da terceira idade. Você é muito importante para ajudar essa entidade, hein? Você pode ligar, marcar uma visita, levar suas doações pessoalmente. O telefone para você marcar uma visita e levar suas doações, marcar o dia, é o 3235-3129. Precisamos da sua ajuda. Muito importante que você seja um doador, um colaborador das pessoas que estão ali convivendo, que é as pessoas da terceira idade, que são o número de 60, e mais as pessoas com transtornos mentais, fazendo tratamento nessa entidade com 2 unidades, para idoso e para pessoas portadoras de transtornos mentais. Querido e amigo Carlos Braga, é um prazer enorme receber você, falando para a nossa Uberlândia e para o mundo através do YouTube, né? Seja bem-vindo. Muito obrigado, a gente agradece a toda a produção do programa Elucidação Espírita, a você, Mauro, o carinho, a oportunidade de estarmos aqui para debatermos em torno da doutrina espírita à luz do Evangelho de Jesus. Muito obrigado, eu abraço a todos os internautas que acompanham o seu programa, que tem um alcance tão expressivo, contribuindo aí na divulgação desta mensagem cristã. Muito bem, Carlos, olha, o time de futebol chapecoense, em uma viagem, né, estava próximo, né, de talvez ser campeão de uma competição, todo mundo entusiasmado, a cidade entusiasmada, e um avião próximo à sua aterrissagem vem a cair. Qual o motivo, o que a doutrina espírita pode esclarecer para nós, da visão espírita, desse fato que chocou o mundo? Qual que é a sua colocação? Você, como estudioso espírita, poderia estar passando para todos nós nesse momento. Você fica à vontade, e assim que você tiver relatado, eu volto a fazer mais perguntas para você. Tudo bem, companheiro? Muito obrigado. Bom, inicialmente eu gostaria de trazer uma reflexão que tocou o coração de todos nós nessa semana. A dor nos aproxima como seres humanos. Esse momento de comoção é um momento que mexe com todos nós no sentido de
um convite para uma reflexão em torno dos valores da vida, do objetivo da nossa estada na Terra. Nós sabemos que a questão das tragédias coletivas, dos fenômenos, dos abalos, de todas as movimentações que vêm de fora para dentro, traz o espírito para uma reflexão quanto realmente a nossa destinação. A doutrina espírita é muito clara nos seus postulados quanto à questão da destruição, conforme nos apresenta Allan Kardec no Livro dos Espíritos, que na realidade não existe destruição, existe um processo de transformação. Deus, na sua infinita bondade, se expressa em misericórdia, e a sua justiça é soberana em todos os mundos. Nós, espíritos que estamos no processo do progresso espiritual, é que vamos então, de acordo com as nossas escolhas, vamos efetivamente definindo, vamos escrevendo o livro da nossa própria vida. E as nossas ações, portanto, elas proporcionam reações que podem ser reações que envolvem apenas a nós mesmos, quanto também ações que podem envolver ao semelhante e até coletividades. Nada acontece por acaso. Deus se expressa em nível de misericórdia. E é óbvio que quando nós nos deparamos com estas situações que envolvem agrupamentos, nós vemos aí com muita tranquilidade essa manifestação da resposta da vida diante das nossas escolhas no passado. Então, a gente observa que aquele grupo de jogadores, da comissão técnica, dos dirigentes e também o pessoal da imprensa, eles se reuniram para uma viagem que tinha, numa visão humana, uma destinação, uma objetivação voltada toda para a questão esportiva. E, efetivamente, a gente observa que, independente do que aconteceu no seu sentido de escolhas indevidas, irresponsáveis, como queiram, ou como vai ficar configurado nas próprias estatísticas, nos próprios resultados do que está sendo pesquisado, a gente observa que aqueles corações, 75 corações estavam ali numa matemática expressiva, numa matemática divina que configurou, portanto, um desfecho trágico. Agora, eu gostaria, Mauro, de, nesse momento, aproveitando esse ensejo, trabalhar também no sentido da valorização do movimento em si, da repercussão que isso trouxe, porque a gente observa que até hoje, não é, que alguns corpos ainda estão sendo enterrados, a gente observa como que isso mexeu com as pessoas, no mundo inteiro, como bem você disse. A cerimônia, por exemplo, acontecida em Medellín na última quarta-feira, os colombianos, não só torcedores do Atlético Nacional de Medellín, mas também a população da cidade de Medellín, se movimentou para abraçar a dor de pessoas que eles desconheciam, abraçar brasileiros, abraçar os irmãos, que na realidade nos interagimos em torno da dor. E é um fenômeno, Mauro, que nos leva a refletir com muito carinho, com muito cuidado. Mais de 100 mil pessoas. E as cenas que nós vimos de crianças com velas acesas, pessoas das mais diversas religiões ali, emocionadas e endereçando as vibrações de carinho para toda uma cidade, para todo um país, para as famílias que estavam envolvidas com a perda dos seus entes queridos. Isso define para nós um momento também muito especial, porque a solidariedade humana brota e efetivamente define para nós que, embora tantos problemas que nós estamos vendo aí em nível social, em nível político, enfim, nós observamos também que o povo
está demonstrando que estamos dando um passo a caminho da espiritualidade. O abraço que é endereçado por alguém à distância, ou por todos aqueles jogadores do mundo inteiro, do Barcelona, do Real Madrid, da Inglaterra, da França, o basquete americano, etc., etc., endereçando aquele força Chape, estamos com você, define para nós a presença de Jesus na nossa vida, no seu sentido do mestre operacionalizado na caridade, na solidariedade, na tolerância. Então são pontos que efetivamente eu gostaria, se você me permite, de enaltecer nesse momento em que estamos caminhando para o Natal, estamos virando uma etapa, nós sabemos que existem milhões de pessoas na rua se movimentando para gritar por um outro momento, por mais lisura, por mais ética, por mais justiça daqueles que conduzem o nosso país, em meio a tanta violência, tantas coisas complicadas. Nós estamos aqui nessa tarde, nesse programa Elucidação Espírita, refletindo sobre um tema de tanta magnitude. Então, é mais ou menos o que eu gostaria de falar inicialmente. Muito bem, Carlos. Interessante que parece que o acaso, eu acho que eu tenho certeza que o acaso não existe, que algumas pessoas programadas, com as passagens já comprada, adquirida, eles deixaram de ir. Então essas pessoas não estavam naquela programação, e eles não estavam programadas a retornar ao plano espiritual naquele desastre, naquela coisa horrorosa que aconteceu. Alguns, o caso do prefeito, né, da cidade de Chapecó, né, ele com passagem deixou de ir. Outros dirigentes também lá, outros jogadores também que não foi relacionado. Isso já, quer dizer, muitos que queriam ir, parece que não tinham documento, né, passaporte, e não pôde viajar. Então, aquelas pessoas ali que, naquele avião, estava programado um desencarne junto, coletivo, eles em outras vidas, no plano espiritual, eles programaram esse desencarne. Foi uma programação, Carlos, podemos dizer assim? Muito interessante, Mauro, que essa semana eu li um artigo escrito pelo Jorge Hense, foi até publicado em vários periódicos, portais, enfim, e o Jorge Hense foi muito feliz em colocar que isso se torna, esses acontecimentos, a história é pródiga, é rica de acontecimentos que ficaram definidos como acontecimentos trágicos, acidentes, e que um ou outro ou várias pessoas, na última hora aconteceu algum impedimento para que elas estivessem e fossem atropeladas pela tragédia. Então, aviões que já caíram a 3.000 metros e sobreviver apenas um, enfim. Então, isso para nós nos faz refletir exatamente sobre esse ponto da matemática divina. Os filósofos da antiguidade definiam que o universo é regido por leis aritméticas, geométricas. O André Luiz usa uma expressão que eu sempre repito no livro no livro Nos Domínios da Mediunidade, especificamente no capítulo 16, que é intitulado No Mandato Mediúnico. O André Luiz usa uma expressão que diz o seguinte, que o acaso é uma palavra inventada pelos homens para disfarçar o menor esforço. Disfarçar o menor esforço. E aqui o menor esforço eu vou adequar para dizer o seguinte, o menor esforço de estudar, de pesquisar para se chegar em algumas conclusões importantes. E quando você estava falando, sem comparar, sendo prudente e ao mesmo tempo agindo com misericórdia e sensibilidade, porque nós espíritas precisamos ter muito cuidado quando a gente vai falar de matemática divina, porque senão a gente alimenta o inferno com o nome de umbral e alimentamos o céu com o nome de plano superior.
E a gente departamentaliza as coisas. E muitas vezes a gente usa de expressões que ferem aqueles que não são espíritas, como se tudo fosse uma regra fechada, sem nenhuma chance de escapulir. Bom, quando você estava falando, eu me recordei da famosa tragédia do circo. Você vai se lembrar, ocorrida na cidade de Niterói, na década de 60, quando um circo, teve um incêndio no circo e morreram mais de 2.000 pessoas. Eu tenho um amigo que me disse assim: puxa vida, eu me livrei desse incêndio, porque era para mim estar lá. E o Humberto de Campos narra aquela história, e ele, depois de configurar o painel atual, ele ele traz uma revelação de uma informação que ele recebeu do mundo espiritual, que explicava que aquele agrupamento de mais de 2.000 pessoas, na realidade, foram reunidos naquele acontecimento, porque na época do circo romano, na época romana, eles participaram de um contexto que levou mais de 2.000 cristãos para viver o flagelo. Foram protagonistas, idealizadores, foram aqueles que vibravam com a morte dos cristãos. E o tempo passou e a providência divina reuniu-os num contexto magnético de atração, de polaridade. Reencarnaram estes espíritos naquela cidade de Niterói. Alguns, talvez turistas que foram visitar parentes em Niterói. Eu estou criando uma situação aqui só para a gente entender. Mas que naquela tarde foram assistir a apresentação circense. E o circo pegou fogo, literalmente falando, e eles vieram a desencarnar. Então, os acontecimentos, como por exemplo nós podemos lembrar da tragédia lá de Santa Maria, que muitos jovens morreram naquele incêndio na boate, esses acontecimentos, eles definem que a providência divina oferece para nós a oportunidade de nós nos reajustarmos quanto às nossas escolhas do passado. Então, o nosso codificador, em vários momentos da codificação espírita, apresenta para nós aspectos que remontam ao livre-arbítrio, à lei de causa e efeito, os procedimentos que definem a presença dos espíritos, dos benfeitores, que atuam nesses momentos de muita dor, porque o fardo é complexo, mas são injunções que definem que nós passamos por aquele caminho que nós aplainamos, que nós definimos como trajetória no tempo e no espaço. Então, o adágio popular de que quem semeia vento colhe tempestade, ele funciona de uma forma muito, muito óbvia. Agora, é muito importante a gente verificar o seguinte aspecto, que a maioria daqueles que estavam ali, os jogadores, eram jogadores que tinham abaixo de 30 anos de idade, ou seja, a maioria ali desencarnou jovem, à flor da idade, e como atletas, com toda a energia, com todo o vigor, com toda a preparação. Então, isso mexe diferente com a população, com os homens, porque isso nos faz pensar que um acontecimento que independe da nossa vontade pode bater na nossa porta a qualquer momento. Quando você está atravessando a rua, quando você está no ônibus, quando você está no metrô, quando você está na charrete, na carroça, lá no interior de Uberlândia, pode acontecer um acidente, uma bala perdida. E no caso, no acidente que envolveu a mais de 75, nós não temos dúvida de que eram espíritos que passavam por um processo que o Emmanuel, através de Chico Xavier, falou muitas vezes, os chamados processos completistas,
Ou seja, nós tínhamos uma encarnação que, um exemplo, a gente tinha uma projeção de vida em torno de 65 anos. Aí, por opção pessoal, nós reduzimos esse time de vida. Aí eu reduzi 20 anos, 30 anos, seja por abuso, seja pelo suicídio, ou seja por algum acontecimento que eu precipitei, e aquele projeto de vida lá atrás foi interrompido. Então, quando nós estamos aqui e o processo, independente da nossa vontade, define que nós temos que fazer uma viagem na direção do outro lado da vida, caracteriza, portanto, que nós estamos nos ajustando para nos preparar para retornar em outros momentos, em outras encarnações, e termos uma longevidade e continuarmos no processo do burilamento, da perfeição, seja com estes corações que ficaram, no caso dos parentes, dos familiares, dos jogadores, etc., ou estando até o lado de outros espíritos que fazem parte da nossa parentela espiritual. Então, é importante a gente ter esse cuidado na explicação para não sermos simplistas, porque se um vídeo, um depoimento desse é assistido por um coração que está vivendo essa dor, pode definir que nós estamos fechando a questão e imputando ou até aumentando a dor desse coração, que nesse momento precisa de carinho, de conforto, e por isso eu interrompo essa resposta falando da providência divina, né? Porque eles viajavam a trabalho para disputar uma final de um campeonato, né? Era a profissão deles, e estes jogadores, estes que são envolvidos nesse contexto, são temerosos com as suas profissões, porque eles viajam demais. Eu vi um depoimento de um jogador aqui de Belo Horizonte, de um grande time aqui, falando que chega a fazer mais de 120 viagens, por ano, se for contar as escalas, etc. E tudo isso pode acontecer com eles. E no caso, eles a trabalho, deixando família, etc., cumprindo seus deveres perante a organização planetária, porque o esportista faz parte do planejamento espiritual. Nesta viagem, Mauro, na realidade, era uma viagem que estava os projetando para as alturas celestiais, e por certo foram acolhidos. Eu brinquei essa semana, uma linguagem futebolística. Eles foram acolhidos pelos deuses do futebol. Eles foram acolhidos por almas abençoadas que, em nome de Jesus, festejaram a chegada deles. E imagine, Mauro, eu fiquei pensando isso essa semana, milhões de pessoas vibrando por eles. O benefício que isso ocasionou para o despertamento destes seres do lado de lá, inclusive com aqueles até que foram irresponsáveis, como está ficando configurado, em trabalhar no limite, como o piloto, que pelos depoimentos da imprensa, já tinham feito 4 viagens, amigo. Inclusive a seleção da Argentina, que aportou aqui em Belo Horizonte, no aeroporto Tancredo Neves, saindo de Buenos Aires, aterrissou aqui no último jogo que fizeram contra a seleção brasileira, sem nenhuma escala. Quer dizer, o avião chegou aqui no limite. Poderia ter acontecido em outras situações. Então aí a sua pergunta é extraordinária. Foi um ato irresponsável, leviano, criminoso? Possivelmente tenha sido. Agora, o que nós devemos nesse momento? Talvez usar isso como reflexão para o futuro, para que as leis sejam mais rigorosas, para evitar que isso aconteça, mas como já está registrado, agora o nosso papel de envolver esse piloto com muita misericórdia, com muito carinho, sobre a égide de Jesus. Muito bem, Carlos, olha, nós temos apenas 1 minuto. Você quer falar dos livros que você já publicou? Dá tempo para você falar? Eu tenho publicado já, completando 10 anos, já na 4ª edição, o livro Chico, Diálogos e Recordações, Memórias
do nosso querido amigo Arnaldo Rocha, o ex-consorte de Meimei, que nós tivemos o privilégio de acompanhá-lo aqui em Belo Horizonte, foi amigo de Chico Xavier, coordenador das atividades de Chico em Pedro Leopoldo. A gente tem também o livro Prefácios de Emmanuel, onde nós reunimos todos os prefácios escritos por Emmanuel em um livro só. E estamos no prelo para ser publicado mais 3 obras que a gente, na mesma linha de estudos em torno das memórias, da história do movimento espírita, e inclusive aspectos extraordinários da vida desta alma querida, dessa alma que se tornou um grande exemplo para todos nós, que precisa de ser respeitado, que é Francisco Cândido Xavier. Muito bem. Gente, nós queremos agradecer você que nos acompanhou até agora. Lembrando que a semana que vem tem mais. Se Deus quiser, Ele quer, nós retornaremos. Carlos, fique com Deus. Você em outro momento retornará com outro tema para nós. Você que tem uma dicção gostosa, bonita, para trazer mensagem para todos nós. Fique com Deus. Despeço com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Ave, ave, ave Cristo. Um abraço. Fique com Deus. Gente, até a próxima.